Antes de iniciar o pronunciamento que me traz essa tribuna, eu quero fazer um registro que hoje completam-se exatos 20 anos do falecimento de Dr. Humberto Calderaro Filho, jornalista muito conhecido na minha cidade, no meu estado do Amazonas, digo até no norte, no Brasil inteiro, porque foi um dos pioneiros na área do jornalismo, alguém que se utilizou dessa condição não só para levar a informação, mas também para lutar pelo desenvolvimento de um estado, de uma cidade, e para lutar, sobretudo, em favor da democracia. Humberto Calderaro Filho, que é fundador não só do jornal A Crítica, mas fundador da Rede Calderaro de Comunicação, um complexo de comunicação que reúne, além do jornal A Crítica, o mais importante, o maior do meu estado do Amazonas, também tem televisão, tem rádio, portal da internet. Então, eu quero aqui fazer um registro dos 20 anos de falecimento do jornalista Humberto Calderaro Filho, ao mesmo tempo em que encaminho meus cumprimentos àqueles que continuaram a desenvolver esse trabalho. Sua filha, Cristina Calderaro, seus netos, que trabalham diuturnamente para manter em pé esse complexo de comunicação que, repito, tem sido muito importante, não apenas para a informação do meu estado, mas tem sido muito importante até mesmo para a própria consolidação econômica do estado do Amazonas. Então, recebam aqui minhas saudações, meus abraços, e não precisa dizer que Humberto Calderaro deixou muitas saudades não só à sua família, mas deixou muitas saudades também a toda minha querida gente do estado do Amazonas, em especial da cidade de Manaus, durante a cidade em que ele viveu quase que toda a sua vida. Mas, senhor presidente, eu, assistindo ontem à televisão, aos meios de comunicação, percebi que começa já a ser matéria de notícia nacional a greve que foi deflagrada há mais de 20 dias pelos servidores da SUFRAMA, que é a Superintendência da Zona Franca de Manaus. E essa já começa a ser notícia nacional por conta dos prejuízos e dos transtornos que vem causando não só ao estado do Amazonas, mas a grande parte da região norte e ao país todo. Ontem, um telejornal mostrava a quantidade de caminhões, de carretas paradas. Segundo notícias dos jornais da cidade de Manaus, hoje são quase 1.000 carretas que estão paradas nos estados do Amazonas, de Rondônia, de Roraima, do Acre e do Amapá. Porque a Superintendência da Zona Franca de Manaus, seu presidente, a SUFRAMA, diferente daqueles que imaginam que tenha apenas influência ou jurisdição ao polo industrial de Manaus, não. A Superintendência da Zona Franca de Manaus, SUFRAMA, tem jurisdição sobre todos os estados da Amazônia Ocidental e parte do estado do Amapá. Ou seja, a SUFRAMA atua, repito, nos estados do Amazonas, do Acre, do Amapá, Rondônia e Roraima. Ou seja, atua numa área que abrange 25% aproximadamente do território nacional. Em Rondônia, tem atuação direta nas áreas de livre comércio, porque áreas de livre comércio foram criadas na região norte do país com o objetivo de baratear o valor dos produtos que até lá chegam, senhor presidente. Alguém que vive, por exemplo, no estado de São Paulo, ou no estado da Bahia, ou no estado do Rio Grande do Sul e que recebe uma mercadoria, venha de onde vier, terá condições de embutir o preço do frete naquela mercadoria e o preço não terá um acréscimo significativo. Não é essa a nossa realidade da região norte, onde, quando se acrescenta ao produto o valor do frete, esse produto mais do que dobra, senhor presidente, porque, a depender do produto, o gasto com o frete é maior
do que o próprio valor do produto. Então, é por isso que a legislação brasileira, o parlamento brasileiro, estabeleceu áreas de livre comércio. E atua nessas áreas de livre comércio, regulando, controlando a entrada e a saída de mercadorias, exatamente a Superintendência da Zona Franca de Manaus. No estado de Rondônia, são os municípios de Vilhena, de Ji-Paraná e a capital Porto Velho. No estado de Roraima, Boa Vista, capital, além do município de Bonfim. Estado do Acre, a capital Rio Branco, Cruzeiro do Sul, Brasileia e Epitáciolândia. Estado do Amapá, Macapá e Santana. E no Amazonas, além de Manaus, a capital, os municípios de Manacapuru e de Tabatinga. Então, veja, nós estamos falando muito aqui, senhor presidente, e a própria matéria jornalística de ontem, todas elas têm dito que no estado do Amazonas todas as autoridades consideram justa as reivindicações dos servidores, porque eles entraram em greve em decorrência de termos aprovado, numa medida provisória, uma emenda que garante o estabelecimento de um novo plano de cargos e salários e que essa emenda foi vetada pela presidente Dilma. E o veto já está na sessão. Possivelmente não teremos a sessão hoje, em decorrência das inúmeras atividades que tem, não só fora do Congresso, mas a Câmara de Deputados votando, concluindo a votação da reforma política. Mas, para que Vossa Excelência tenha uma ideia, senhor presidente, os servidores da SUFRAMA, a greve começou no dia 21 de maio passado. E a SUFRAMA funciona atualmente, por uma decisão judicial, com apenas 30% dos seus servidores. Com isso, são liberados apenas 156 carretas por dia, e emitido em torno de 1.500 notas fiscais. O normal seria a liberação entre 400 e 500 carretas e mais de 5.000 notas analisadas. Repito, 30% só dos servidores atuam, analisando menos da metade das notas que deveriam ser analisadas. De acordo com o Centro das Indústrias do Estado do Amazonas, deve haver um prejuízo diário com essa greve para as indústrias na ordem de 30 milhões de reais. Um prejuízo diário, senhor presidente. A remuneração dos servidores da SUFRAMA ocupa hoje o 190º lugar no ranking salarial do governo federal, enquanto um servidor do Ministério de Indústria e Comércio recebe um tanto, digamos, X, o servidor da SUFRAMA recebe muito menos do que a metade para fazer o mesmo serviço. São pouco mais de 700 servidores, senhor presidente. Então, eu quero, com esse pronunciamento, dizer que do nosso total apoio aos servidores da SUFRAMA, do nosso total empenho, eu digo nosso porque tenho certeza não só é meu, nem só da bancada do Amazonas, mas de todos os estados onde a SUFRAMA tem área de atuação, todos os estados, porque é justa essa greve. Ano passado, acompanhei de perto, formou-se uma mesa de negociação, e o ano encerrou sem que nenhuma conclusão tivesse sido adotada. Então, eles, tenho certeza absoluta, não queriam a greve, porque fizeram uma greve recentemente, paralisaram a greve porque buscaram uma negociação que até hoje não veio. Então, eles foram obrigados a retomar a greve. E tem de nossa parte não só o apoio, mas o total empenho para que cesse para que a gente possa derrubar esse veto. Tenho certeza e tenho plena consciência das dificuldades econômicas porque passa o país, o governo federal, os governos estaduais, mas não é. Essa despesa com os servidores da SUFRAMA, que é mais do que justa, é necessária, que vai ampliar o desequilíbrio ainda mais. E, por parte do governo, eu já caminho para encerrar, senhor presidente, por parte do governo federal, o que os técnicos dizem, e a gente tem sido recebido, sim, nós da bancada temos sido recebidos pelos ministros, seja o ministro de Indústria e Comércio ou o ministro do Planejamento, e todos se mostrado favoráveis à reivindicação dos servidores, entretanto, dizem que não há condições econômicas para o governo fazer frente a esse reajuste e que isso puxaria uma longa fila de reajustes que poderão vir. E o que nós dissemos é que isso não é verdade, porque são eles, os servidores da SUFRAMA, os últimos de uma fila que já foi concluída. Aliás, só não foi concluída, senhor presidente, por conta
do fato, 2 servidores da SUFRAMA não terem recebido reajuste, além daqueles 2, 3% anual que todo o conjunto do funcionalismo recebe, ou seja, há mais de 10 anos que eles têm um plano de cargos e salários que já está ultrapassado, enquanto todos os outros tiveram o plano revisto, eles ainda não tiveram, senhor presidente. Então, fica aqui manifestado o nosso apoio incondicional aos servidores e a manifestação do nosso empenho para derrubar esse veto. E, por fim, meu tempo se encerra e eu quero encerrar apenas, senador Otto, de dizer a Vossa Excelência, já tive a oportunidade de falar na abertura da sessão, mas repito agora, realizamos um evento muito importante para o lançamento dessa 2ª edição do livreto Mais Mulheres na Política, senador Otto, que é um livro que procura mostrar todas as razões do que, por que nós mulheres lutamos no Brasil hoje para ampliar o nosso percentual de ocupação das cadeiras no parlamento. E cada livro que foi feito dentro há um anexo com a reprodução do mapa da ONU Mulheres e da União Interparlamentar, um mapa que mostra que o Brasil, apesar de ser uma grande nação, a 7ª maior do planeta, do ponto de vista econômico, uma das mais importantes do ponto de vista territorial e populacional, somos e se levarmos em consideração a presença das mulheres na política, estamos entre as piores. Que neste... Eu já concluo, senhor presidente. Nesse ranking das Nações Unidas, de 188 países, o Brasil ocupa o 158º lugar. Ou seja, dos 188, senador Medeiros, Vossa Excelência, que tem sido um grande esteio a favor da luta das mulheres, que é a luta pela própria democracia. Um exemplo de que não é uma luta de mulheres, mas é uma luta que deva ser da sociedade para... e já estou concluindo, porque entre os 188 países ser os 158 não é algo saudável. Muito obrigada, senador. Não é algo saudável a democracia brasileira. Hoje, no lançamento dessa 2ª edição, nós contamos com a presença de figuras muito importantes. Nós encaminhamos o convite ao TSE, aos ministros. E, representando aquele colegiado, estiveram 2 ministros, um homem e uma mulher, ministra Luciana Lócio e o ministro Henrique Neves, representando o Tribunal Superior Eleitoral. E lá, durante a sua fala, a ministra Luciana relatou que foi um seminário, senadora Ana Amélia, internacional, que o TSE realizou semana passada, e o quanto o Brasil está atrasado em relação a outras nações do mundo, que já falam em equidade, e nós aqui falamos em cota de 15%, 20%, 30%. Mas, enfim, esse é um trabalho, a 2ª edição, que foi atualizada agora, e eu aqui dessa tribuna, já que Vossa Excelência me permitiu que falasse mais, porque voltarei muitas vezes para falar do conteúdo desse livreto, mas eu quero aqui, nesse momento, apenas citar o agradecimento que nós expressamos no livreto, além, é óbvio, da direção das 2 casas, ao senador Renan, que deu total apoio, tem dado muito apoio à Procuradoria da Mulher, ao presidente do Senado, Eduardo Cunha, mas, em especial, às consultoras do Senado Federal. A Maria da Conceição Lima Alves, a Cleide Lemos, Roberto Viegas e Silva, Tânia Fusco, Tiago Cortez, a equipe da doutora Virgínia Galvez, que se empenhou na ilustração e finalização desse trabalho, assim como a Secretaria de Editoração e Publicação do Senado Federal, que nos ajudaram, contribuíram muito para que a gente pudesse ter atualizado esse instrumento que, repito, aqui está escrito as razões por que precisamos lutar no Brasil para que a mulher ocupe mais espaço no parlamento, porque isso significa melhorar a política brasileira. Senador Otto, a sociedade é composta de 2 meios, uma metade homem e uma metade mulher. E esses 2 meios, a integração
E o complemento entre esses dois meios é que faz com que a sociedade siga sendo construída. Na política é a mesma coisa. O que nós queremos é ter a oportunidade de garantir aquele olhar ou aquela atenção sensibilizada que o homem não tem. Assim como o homem garante a atenção que muitas vezes a mulher não apresenta. Então, nós não queremos ocupar o lugar dos homens, não queremos ser melhores do que os homens, mas entendemos que não podemos ser piores ou tratados diferentemente pelos homens, porque, infelizmente, a cultura política, senadora Ana Amélia, nós que fazemos política sabemos disso, é uma cultura historicamente machista e que tem feito, ao longo dos anos, com que a mulher não tenha as condições objetivas para se aproximar do poder e estar cada vez mais presente no parlamento. Então, muito obrigada pela